Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Vira para o seu irmão da direita, esquerda e diga assim, ó, Deus tem uma palavra maravilhosa para você nessa noite, amém? Uma palavra que pode transformar a sua vida. Aleluias. Gênesis capítulo 28. Aleluias. Gênesis 28. Aleluias. Como é bom estar na tua presença, Jesus. Mulher que chuida e coma nagase. Gênesis capítulo 28. Diz assim a palavra do Senhor: Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhes: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus poderoso, Deus todo-poderoso te abençoe, te faça frutificar, te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê as bênçãos de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaac a Jacó, a qual se foi a Padã Arã a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, meu querido. Deus de Abraão, aleluias. Deus de Isaac e Deus de Israel é o nosso Deus. A ti a honra, a ti a glória, Senhor, pelos séculos dos séculos, ó Deus. Só o Senhor é Deus. Não existe Deus além de ti. Reconhecemos a tua grandeza e a nossa pequenez. Somos carentes de ti, Jesus. Somos carentes da tua graça. Somos carentes, ó Deus, do maná novo que vem do teu trono, ó Deus. Fala conosco, Senhor. Quebra o poder do inimigo, Jesus. Envia os teus anjos. Leva agora, Deus, cativo todo pensamento, obediência de Cristo Jesus. Traz o rema, meu Deus, o maná fresco que desce dos céus, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, ela é mais cortante ou penetrante do que faca alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Obrigado, Deus, pela tua presença, Pai. Fica conosco, Senhor. Oh Espírito Santo, envolva os corações de todo pensamento, Deus, neste momento. Tira, Deus, toda surdez espiritual, para que os teus filhos ouçam, porque a tua palavra nos diz: Shema Israel, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Diga mais uma vez: obrigado, Jesus. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Queridos, abra o teu coração. Permita que o Espírito Santo fale contigo nessa noite, porque essa palavra, ela mexeu muito no meu coração. Eu queria compartilhar contigo. A palavra de Deus nos diz que Isaac, o texto que nós acabamos de ler, Deus quer falar conosco que é necessário que você se desligue do mundo, se desligue do seu pensamento lá de fora,
muito barulho, às vezes tira a nossa concentração, mas eu queria pedir para que você tente se concentrar aqui nessa palavra, porque Deus quer falar conosco. A Bíblia diz que Isaac falou para o seu filho Jacó para ir para a terra da parentela dele. Isaac falou: Jacó, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Vai no meio da nossa parentela, da parentela da tua mãe, porque o Senhor vai confirmar a herança que é sua. Você vai ser forte, você vai ser poderoso. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar, te multiplique, para que seja uma multidão de povos. Te dê uma bênção, a bênção de Abraão, a ti e a tua semente. Então, Isaac fala para Jacó sair da casa dele, do meio da parentela dele, para ir buscar a sua bênção. Eu fico tentando, o Espírito Santo começou a ministrar. Eu fico imaginando Jacó naquela situação, sair de dentro da sua casa. Ele já conhecia tantas pessoas naquele lugar, lugar de conforto, um lugar de estar perto da família. Mas não era essa a vontade de Deus para a vida de Jacó. Muitas vezes, querido, a vontade de Deus para nossas vidas vai nos incomodar, vai nos tirar do conforto do nosso recôndito, do nosso lar, de perto dos nossos familiares, porque Deus quer que a gente tenha uma experiência. Deus quer que a gente tenha uma experiência com Ele, porque até então os irmãos vão entender que Jacó ainda não havia tido uma experiência com o Senhor. Jacó não tinha tido uma experiência com Deus. Então aquela viagem de Jacó era para que Jacó pudesse ter uma experiência tremenda com o Senhor, porque o Deus a qual ele servia era o Deus de seus pais, mas Jacó ainda não havia tido uma experiência com o Senhor. Os irmãos vão entender até o final que Jacó teve uma grande experiência. Aliás, Jacó teve muitas experiências tremendas que falam profundamente ao nosso coração. Mas o importante é nós entendermos que nós precisamos obedecer à voz do Senhor para que possamos ir bem em tudo em nossas vidas. A Bíblia diz no versículo 7: e Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Jacó, ele obedeceu a voz de seu pai, que era a voz de Deus para a vida dele. Então quero perguntar para você nessa noite: você está disposto a obedecer a voz do Senhor para ir em busca daquilo que Deus te prometeu? Porque existe uma caminhada, querido, existe um processo para nós tomarmos posse da bênção de Deus para nossas vidas. Para a gente tomar posse da herança do Senhor para as nossas vidas, é necessário obediência à voz do Senhor. E então, queridos, se você ver em Gênesis 28, Jacó então tem uma primeira experiência com o Senhor. A Bíblia diz que ele teve um sonho. Você pode ler na sua casa depois. Jacó, ele, em Gênesis 28, ele tem uma visão de uma escada. Porque a Bíblia diz aqui em Gênesis 28, 10: e partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Padã-Arã, e chegou no lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs na sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Jacó deitou-se sobre as pedras e teve uma experiência com o Senhor. O que eu aprendo com isso? Na caminhada, meu irmão, vai ter um momento que você vai ter que deitar sobre as pedras. É um lugar desconfortável. A experiência da vida tem dureza. A vida é dura com a gente. A vida não amolece para nós muitas vezes. Na caminhada cristã, vai ter momentos que você vai ter o seu travesseiro como uma pedra.
Mas é importante esses momentos na vida, porque foi aqui, meu irmão, que Jacó teve um sonho. Jacó teve um sonho, sonhou, e eis que era posta da terra uma escada cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós obedecemos a voz do Senhor, embora estejamos em cima de uma pedra, embora tenhamos o nosso travesseiro uma pedra, meu irmão, Deus fala conosco e confirma a herança e a promessa que Ele nos fez. Porque foi isso que Deus fez com Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. E eu confirmo uma aliança com você. Eu quero ter uma aliança com você. Você vai possuir essa terra. Mas Senhor, olha a minha situação. Eu estou aqui em cima de uma pedra. Eu não sei nem onde que eu estou direito. Às vezes nós nos sentimos perdidos na vida. Mas é importante você saber se você está obedecendo a voz do Senhor. Porque quando nós estamos obedecendo a voz de Deus, meu irmão, embora estejamos passando por lutas e dificuldades, meu irmão, Ele cuida de nós. Amém? Deus cuidou de Jacó, porque Jacó obedeceu a voz do seu pai, que era o homem de Deus, que era a garantia da herança, da promessa se cumprir na sua vida. Então entenda algo, a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, na sua vida, no momento em que eu resolver obedecer ao Senhor. Independente da situação em que eu esteja, independente se eu estou num quarto de luxo, se eu estou me sentado num trono grandioso, com tudo, com pompas e tudo, ou se eu estou em cima de uma pedra, eu devo obedecer a voz do Senhor, porque o céu se abre, meu irmão, aleluia. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, o céu se abre em nosso favor. A Bíblia diz que Jacó viu uma escada e os anjos subiam e desciam, meu irmão, trazendo consigo nas suas mãos presentes. Os anjos de Deus estavam ali servindo a Jacó, mesmo sem ele saber. Mesmo sem você saber, Deus está servindo você, meu irmão, nesse exato momento, amém? Porque essa palavra veio do trono para a tua vida, é o maná que desce do céu, para poder te sustentar. Vossos pais dizem que vocês comeram maná no deserto, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu e dá vida aos homens, disse Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Que tremendo. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão Betel, casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Deixa eu falar algo para você que é a revelação do Senhor. No lugar onde você está, se você estiver obedecendo a voz do Senhor, meu irmão, as portas do céu se abrem em teu favor. E aquele lugar, meu irmão, é o único, exclusivo lugar onde que Deus vai te abençoar, que Deus vai te honrar, que Deus vai abrir os teus olhos para que você possa ver as bênçãos do Senhor, meu irmão, descendo do céu sobre a tua vida. Porque foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó estava meio que sem saber o que fazer, ir para um pessoal que ele não conhecia, mas o Senhor estava iluminando o seu caminho. E ele disse: eu não sabia que Deus estava neste lugar, mas Ele está aqui. Às vezes você chegou e pensou: eu não sabia que Deus está neste lugar, mas Ele está aqui. Podemos dizer: Yahvé chamar, o Senhor está aqui. E onde Deus está, meu irmão, vidas podem ser transformadas, histórias podem ser transformadas, porque foi isso que aconteceu dia após dia na vida de Jacó. Nós vemos o Espírito Santo trabalhando na vida dele. E a Bíblia diz aqui: então, levantando-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar de Betel, que se chama
Del, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Betel significa casa de Deus, o lugar da pedra dele. Ele pegou a pedra, irmãos, que ele tinha colocado como travesseiro na sua vida, e colocou aquilo como um altar, e ungiu e declarou: este lugar é casa de Deus. O lugar da tua luta, o lugar da tua tribulação, meu irmão, vai ser o teu conserto, vai ser a tua aliança, o lugar onde que Deus vai te exaltar, o lugar onde que Deus vai derramar bênção sobre a tua vida. É essa a vontade de Deus para você, que você seja feliz, que você o tenha acima de todas as coisas. Na verdade, Deus queria se revelar a Jacó, porque ele havia se revelado a Abraão, havia se revelado a Isaac, mas ainda não havia se revelado a Jacó. Então chegou o momento, no momento em que Isaac envia Jacó, chegou o momento de Jacó ter uma experiência com o Senhor. Então quer dizer para você, chegou o momento de você ter uma experiência com o Senhor. Talvez você até o dia de hoje não sabe ainda o que é Deus, não sabe ainda o que é caminhar com Deus, mas Deus te traz hoje, meu irmão, para que você comece a ter uma experiência com Ele, de andar com Ele, de ouvir Ele falar, de Ele dar sonhos, de Ele dar visões, porque o nosso Deus continua falando, amém? O nosso Deus continua falando. E então a Bíblia diz que Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e veste para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Entende? Até então era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó. Jacó queria ter uma experiência com o Senhor, e Deus começou a preparar Jacó para aquela experiência. Na caminhada, meu irmão, Deus vai nos dando experiência. Na caminhada, Deus vai falando conosco, para que Ele se revele a nós. E eu achei muito interessante esse texto, porque a Bíblia diz que Jacó fez um voto. No lugar onde ele teve a primeira experiência com Deus, ele fez um voto. Ele disse: Senhor, se o Senhor me abençoar, se eu for nessa empreitada, nessa viagem, se o Senhor for comigo e me guardar, e me der pão, olha para você ver, e me guardar nessa viagem que faço, Gênesis 28, 20. Se me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tem um posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei a 10ª parte. Então Jacó fez um voto com o Senhor, de que ele queria ter essa experiência com Deus. Ele queria realmente saber se Deus estava com ele, porque ele sabia das histórias de seu pai, do seu avô, mas ainda ele não havia tido uma experiência com Deus. Às vezes você conhece a experiência da sua mãe, você conhece a experiência dos seus avós, você conhece a experiência do seu vizinho, mas Deus quer que você tenha a sua experiência. Deus quer que você o tenha como seu Deus, não como o Deus do pastor Roberto, como o Deus da irmã Conceição. O meu Deus, o nosso Deus, o Deus que é comigo nos momentos bons e nos momentos ruins. Jacó queria ter uma experiência. Então Jacó, em Gênesis 29, ele tem uma experiência assim terrível. Mas antes dele começar a ter essa experiência, Deus estava trabalhando no caráter de Jacó. Jacó, quando ele chegou em Harã, a Bíblia diz, no versículo 9 de Gênesis 29, estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. Porque Jacó estava com medo, irmãos. Às vezes Deus nos dá uma caminhada,
mas nós não sabemos o que vai vir pela frente. A gente não sabe o que vem pela frente. Quando Deus me mostrou essa igreja, que eu falei assim, Deus, não sabia que eu ia passar por tantas coisas. Mas Deus sempre renova a nossa aliança. A gente sempre renova a nossa aliança com o Senhor, e Ele renova o nosso coração em Deus, para que a gente possa estar firme na sua presença. E quando Jacó viu Rebeca, ele chorou e falou assim, Deus, o Senhor é muito bom. Porque ele estava preocupado, porque ele conhecia, tinha no meio dessas pessoas que ele convivia, com certeza Jacó tinha interesse em alguma daquelas mulheres, mas Deus não queria aquilo para ele. Eu quero dizer para você, que principalmente para os irmãos que são solteiros, não corra para fazer algo que não é aprovado por Deus. Simplesmente espera no Senhor, porque relacionamento tem que ser dirigido pelo Senhor, porque senão nós vamos sofrer. É importante a gente saber que Jacó obedeceu a voz do Senhor. Ele saiu e foi em obediência, e quando ele chegou lá, que ele se deparou com a sua prima, que era aquilo que Deus queria para a sua vida, ele chorou. Jacó beijou Raquel, levantou a sua voz e chorou. Ele teve uma experiência ali de Deus trabalhando na sua vida e cuidando dos interesses dele. Eu quero dizer para você que Deus cuida dos nossos interesses. Deus cuida dos nossos interesses. Deus não é um Deus que fica sentado num trono lá no céu e não está nem aí para nós não, querido. Ele cuida dos nossos interesses. Ele cuida do nosso coração. Ele cuida dos nossos sentimentos. Mas aí ele se deu de cara com um tio, irmãos, que eu não queria um tio daquele nem de graça. Um tio chamado Labão. Labão tinha duas filhas. Uma chamava Lia e a outra chamava Raquel. Lia era mais velha e era vesga, era feia. E Raquel era mais nova e mais bonita. Jacó se apaixonou por Raquel à primeira vista. Mas quando Jacó vai até Labão e ele faz um acordo com Labão, olha, eu vim porque meu pai me enviou, porque ele disse que eu deveria tomar uma esposa dentre as descendências da minha mãe, e eu estou aqui e eu estou querendo Raquel. Qual é o dote que eu tenho que pagar? Vamos fazer um acordo, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. E Labão então fechou o acordo. Só que no dia da paga, a Bíblia diz que Labão então foi e colocou Lia para ser a esposa, enganou a Jacó. Os irmãos conhecem a história. E foi uma grande decepção para Jacó. Porque quando foi no outro dia, Jacó foi se encontrar com Labão. Ele disse, por que você me enganou? Não, porque os costumes aqui é de que a primeira que tem que casar. Espera os 7 dias se cumprirem. Que existia um costume de que deveria, sim, naqueles tempos a pessoa poderia se casar mais de uma vez. Era um costume que existia naquela época. E ele então esperou passar os 7 dias para que ele pudesse se casar com a nova. E você vai trabalhar mais 7 anos. Ou seja, ele teve que trabalhar 14 anos. E de quebra ganhou uma mulher que ele não queria. Teve que conviver com isso. Então, na verdade, Deus estava trabalhando no caráter de Jacó. Deus permitiu aquela situação na vida de Jacó. Tem momentos que nós vamos ter que trabalhar duro para conseguir uma coisa, trabalhar dobrado para conseguir a promessa na nossa vida. Mas não desanime.
não se desespere. Porque às vezes vem uma coisa e você pensa, mas não era bem isso que eu estava pensando, porque eu fico imaginando Jacó, não, Deus, mas não era Lia, era Raquel. Então às vezes Deus te dá algo, permite algo acontecer na sua vida que você se depara que não é bem Raquel, é Lia. Mas você não pode desanimar. Você não pode desanimar. Trabalhe mais, obedeça. E a Bíblia diz então que Jacó, ele casou com Raquel. E Jacó fez assim em Gênesis 29, 28. Cumpriu a semana 10, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva Raquel. E entrou também Raquel e amou também mais a Raquel, mais do que a Lia. E serviu ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, abriu sua amada, porém Raquel era estéril. Então os problemas ainda não haviam acabado. Os problemas de Jacó não tinham acabado. Além dele ter que trabalhar mais 7 anos, ele ia ter que conviver com intriga dentro de casa. Ele ia ter que saber lidar com aquilo. Uma dava muitos filhos. A Bíblia diz que ele teve um filho atrás do outro. E Raquel era estéril, a quem ele amava, a quem ele tinha muito bem, queria muito bem. E em Gênesis 30 diz que, vendo pois Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Raquel clamou. Ela clamou a Jacó. Então Jacó ficou irado com aquilo, porque acaso eu sou Deus? Eu não sou Deus. Mas Deus se lembrou. A Bíblia diz em Gênesis 30, eu estou narrando esses fatos porque você vai entender que na vida tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. A Bíblia diz aqui em Gênesis 30, versículo 22, lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, aleluias, e chamou o seu nome de José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Deixa eu te falar algo para você. No momento certo, meu irmão, aquilo que te envergonha, Deus vai tirar. Porque existe um tempo de Deus trabalhar no nosso caráter, de Deus trabalhar na nossa vida. E esse tempo é doloroso, sim, mas Deus quer, meu irmão, que a gente seja experimentado na sua presença. Deus quer que a gente seja forte na sua presença. Deus não quer que a gente fique choramingando pelos cantos, não. Deus quer, meu irmão, nos abençoar, e Ele vai nos abençoar, porque é o desejo de Deus te abençoar. O desejo de Deus é fazer cumprir a promessa na sua vida. O desejo de Deus é fazer, meu irmão, que a sua vida seja ricamente abençoada. A Bíblia diz que Raquel disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Eu quero profetizar nessa noite, meu irmão, que aquilo que te traz vergonha, Deus vai arrancar da sua vida, e um novo tempo de Deus vai se iniciar em nome de Jesus. Creia nessa palavra. Nasceu José, irmãos. É um novo tempo na vida de Raquel. É um novo tempo na vida de Jacó. Aí chegou o momento, meu irmão, da ruptura entre Jacó e seu tio Labão, porque já não dava mais. Já não dava mais. A experiência foram 20 anos, 14 anos. 7 para trabalhar por Lia, depois mais 7 para trabalhar por Raquel, e depois mais 6 anos para trabalhar em prol das ovelhas de Labão. E nesse tempo todinho Deus abençoou tanto a vida de Jacó, que ele prosperou muito, e Labão de quebra foi muito abençoado, porque ele enriqueceu. Só que Labão, no seu caráter, ele queria sempre passar a perna em Jacó, só que não dava certo. Não adianta você querer passar a perna em servo de Deus, meu irmão, porque Deus toma as nossas dores. Aliás, não adianta passar a perna em ninguém, porque a Bíblia diz que por 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó, 10 vezes, tentando usurpar,
Mas nas 10 vezes Deus o abençoou e mudou a sorte de Jacó. Quero dizer para você que por mais que o inimigo se levante contra a sua vida, por mais que Satanás levante pessoas para poder te envergonhar, se você está firme na presença de Deus, meu irmão, Deus vai mudar a tua sorte. Independente quem quer que seja que se levante contra você, meu irmão, vai cair por terra, porque há poder no nome de Jesus. Esse Deus que você serve, meu irmão, um Deus poderoso, é um Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Aleluias. Então, queridos, chegou o momento em que Jacó precisava ter uma experiência marcante com o Senhor. Ele ficou 20 anos na casa de Labão. Só que em Gênesis 31, Deus falou com Jacó dizendo, Gênesis 31, a Bíblia diz: então ouvi as palavras do filho de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era mais para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou Raquel e Lia ao campo, ao seu rebanho. Então, deixa eu falar algo para você. Naquele momento, Deus manda com que Jacó saia daquele lugar. Aquela viagem, a viagem de Jacó foi uma viagem de 20 anos, meu irmão. 20 anos, às vezes a gente pensa que a experiência que Deus quer que a gente tenha é da noite para o dia, e não é. A Bíblia diz que Moisés ficou 40 anos no deserto, depois de ter matado o egípcio. 40 anos sendo experimentado pelo Senhor no meio do deserto, lá na casa do seu sogro Jetro. 40 anos. A Bíblia diz que 40 anos Caleb esperou o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, que Deus havia prometido Horebe para ele, o monte Horebe, como possessão dele. E a Bíblia diz que ele esperou 40 anos. Eu quero dizer para você, não quero dizer que você vai esperar 40 anos, não, meu irmão, mas eu quero dizer para você perseverar. Que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo, nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas de Deus se cumpram assim da noite para o dia. Não é, nós temos que ser pacientes. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Jacó esperou com paciência, mas chegou o momento de Deus cumprir. A Bíblia diz que Jacó, ele ficou injuriado com Labão, porque Labão começou a perseguir ele. Mas Jacó, ele tomou a atitude certa de voltar para o lugar de origem, porquanto Deus havia enviado. E em Gênesis 31:13 diz: eu sou Deus de Betel, onde você fez uma aliança comigo, uma coluna, onde você fez um voto. Está escrito aí, Gênesis 31:13. Levanta-te agora, sai dessa terra e torna para a parentela, para a tua parentela. E a Bíblia diz que Jacó foi, mas Jacó teve que enfrentar os medos do passado dele, porque quando ele voltou, meu irmão, ele teve que se deparar com seu irmão Esaú. Ele teve que enfrentar. São 20 anos, mas Esaú não havia esquecido a briga que eles tiveram lá no passado, por causa da primogenitura. Mas Jacó já não era mais o mesmo. Mesmo assim, Jacó teve medo, mas Deus falou com ele: filho, não temas, vai para a casa do teu pai, porque eu sou contigo. O Deus de Betel, entenda como que Deus tem falado. O Deus de Betel, que você fez o voto, está falando para você ir. E eu quero, a Bíblia diz aqui no versículo 42 de Gênesis 31: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não foram comigo, por certo me enviarias agora vazio. E Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite, porque Labão havia perseguido ele, queria tomar tudo dele. Mas a Bíblia diz que Deus apareceu para Labão e falou assim: olha, não toque em Jacó, não toque em Jacó,
porque Jacó estava preocupado, porque por muitas vezes ele foi enganado, e agora seu tio queria enganar ele mais uma vez. Mas Deus apareceu para Labão, pelo que Labão deixou ele em paz. Então, para a gente encerrar, eu queria ler um texto que está em Gênesis 33, que diz, em Gênesis 33, 20, a Bíblia diz: e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Toda a experiência que Jacó teve até chegar aqui foi para que ele pudesse ser chamado o Deus de Israel. E em Gênesis 35, a Bíblia diz que Jacó convoca. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-os, mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então, entenda algo. Quando Jacó saiu da sua casa, ele saiu conhecendo o Deus de Abraão, um Deus de Isaac, um Deus de ouvir falar. Mas quando ele chega de volta, já não é mais o Deus de Abraão, Isaac, que ele falava, mas o meu Deus, o Deus de Israel. Porque Jacó havia tido uma experiência grande com o Senhor. E ele então convoca a sua família. Aliás, Deus fala para ele em Gênesis 35, olha, vai para Betel e habita lá. Betel é casa de Deus. Deus fala para Jacó habitar na casa dele. Eu quero dizer para você nessa noite: habita na casa do Senhor. Habita na casa do Senhor. O salmista Davi diz: mais vale um dia na tua presença, na tua casa, do que 1000 dias fora. Jacó, Deus então fala para Jacó ir para Betel, no lugar onde que ele fez aliança. Meu irmão, no lugar da aliança que você faz com Deus, ali Deus te renova, ali Deus te restaura, ali Deus te santifica, ali Deus renova a aliança, ali Deus tem a tua promessa, ela renova a herança e a promessa que ele te fez. É ali, Deus falou isso para Jacó: vai para Betel e habita ali. E então Jacó diz: agora sim, eu tenho uma aliança com Deus. Então vamos purificar as nossas vestes, vamos santificar as nossas vidas, vamos tirar os ídolos, ou seja, tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, tira da tua vida. Vestes fala de santidade, você ser santo na presença de Deus. Como? Abandonando a prática do pecado. Sede santos, pois eu sou santo, diz o Senhor. E apresenta-te na casa de Deus, porque ali o Senhor ordena a bênção. Aleluia. Ali o Senhor ordena a bênção. Betel é o lugar onde Deus quer que a gente habite. A casa de Deus é o lugar da aliança, é o lugar do voto, é o lugar do cumprimento do voto. Porque ali foi onde que Deus começou a se revelar para Jacó. É na igreja que Deus começa a se revelar a nós, irmãos. É na igreja que Deus fala conosco. Então quero desafiar você, querido, a não conhecer um Deus de alguém, mas a você ser uma pessoa que tem um Deus como seu Deus, que tem a sua experiência com o Senhor, compromisso com Ele, uma aliança com Ele. Eu queria convidar você a ficar de pé no teu lugar.
Fique de pé no teu lugar. Jacó chamou sua família para edificar um altar em Betel, porque ele havia tido uma experiência muito grande com esse Deus. Nessa noite talvez você não tenha tido ainda uma experiência com o Senhor, mas assim como Jacó, eu quero chamar você a edificar um altar, mas não um altar de pedras, mas um altar de adoração no seu coração. Feche os teus olhos. O Deus de Abraão, de Isaac e Israel está aqui, e Ele quer se manifestar a você nessa noite. A Bíblia diz que Jacó viu os anjos subindo e descendo, uma escada que ia até o céu, e ele disse: o Senhor estava aqui, eu não sabia. Certamente esse lugar é a casa de Deus, e aqui está as portas. Quero dizer para você que nessa noite esse lugar é as portas dos céus. Aleluia. E existe uma escada, e começa a imaginar essa escada aí, de olhos fechados, com anjos subindo e descendo, meu irmão, trazendo bênção nas suas mãos, da parte de Deus. Mas é necessário uma aliança com Deus, porque quando Jacó, ele volta e Deus fala com ele para ir para Betel, ele fala assim: Jacó, eu sou o teu Deus, o Deus que te tirou lá, te fez toda essa experiência contigo, agora volta para minha casa. Deus fala para você voltar para sua casa. Volta para a casa de Deus, meu irmão. Volta para a casa do Senhor. Volta para Betel. Betel é a casa de Deus, porque os céus vão se abrir de novo em teu favor. Eu queria que você levantasse suas mãos, de olhos fechados. Eu quero orar nessa noite por você. Quero orar por você. Você que entendeu essa palavra, e você quer ter uma experiência com Deus de Abraão, de Isaac e Israel. Nessa noite, em nome de Jesus, começa a falar para o Senhor: Deus, eu quero ter uma experiência contigo, Senhor. Eu quero ter intimidade contigo. A minha vida está sem sentido, eu não sei o que fazer. Jacó não sabia o que fazer, até um dia que Deus se revelou a ele. Nessa noite Deus quer se revelar a você. Ele tem se revelado a você através da sua palavra. O nosso Deus é um Deus que cumpre a sua promessa. Existe promessa de Deus para se cumprir na tua vida, meu irmão. Quantos aqui creem nas promessas do Senhor?